Boa noite! Estamos iniciando o 23º programa Direito em Pauta. É o nosso 23º programa. Vamos guardar os nossos... Boa noite, Magda. Magda Minquilo já está aí nos assistindo. Vinícius, diretamente da Bahia. Marcelo. Silvana, querida, recuperada, graças a Deus. Jana, diretamente de Cunha. É isso aí. Grande Vanderlei. Estamos iniciando o 23º programa Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News, Granja Channel, programa Direito em Pauta. Dr. André Minquilo, Evandro, pessoal da Central Consult, Dr. Solon, que é o nosso convidado, já apareceu aí. Eu já vou chamá-lo, já solicitou participação ao vivo no nosso 23º programa, nossa 23ª live. Já estou enviando a solicitação para o Dr. Solon. Está aí. Mandei a... Está chegando a confirmação aí, Dr. Solon. Que honra. Opa, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Doutora Márcia, do Rio de Janeiro. Boa noite. Que bom. Vou tirar o blazer. Eu falei, não sei como o Solon vem, eu vou esperá-lo de blazer. Tomara que ele esteja Imagina. sem. Estou muito feliz. Vou tirar o meu. Dá licença, Tá gente. ok, claro. Só um minuto. Coisa rápida. Tem que levar. A gente deixou bem claro que isso seria um encontro entre amigos, É um bate-papo, na verdade. Mas eu falei, não bom, é? até pela reverência e pelo respeito, deixa Imagina, eu... que é isso. A ideia Gente, era um encontro entre amigos de longa data aqui. É um prazer estar aqui com você, com seus colegas, com seus amigos. É muito prazer, gostoso. prazer é todo meu. É o nosso 23º programa, 23ª live. A gente tem feito toda quarta-feira. Eu já aproveito para agradecer a todos que nos acompanham. A gente tem alguns seguidores de toda semana. Queria tomar a liberdade, Solon, de rápida e brevemente fazer uma introdução aqui. Para quem não é advogado, a gente tem muitos seguidores que não são advogados, fazer uma introdução de quem é o Solon, né? Eu conheço o Solon advogado e que é uma referência para mim na advocacia. Eu digo isso para os meus filhos, eles devem estar assistindo, eles sabem disso. Sempre perguntar, pai, quem é referência para você? Você é um deles, e aí não é Pô, jogar muito confete, obrigado. a gente não Obrigado. precisa disso. Solon é advogado, atuante na área trabalhista e previdenciária, especializado em consultoria e assessoria jurídica preventiva, com experiência em negociação sindical. Mestre e doutor em Direito do Trabalho pelo Mackenzie, membro do IBA, da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, da Academia Paulista de Direito do Trabalho, do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, professor da Escola de Direito da FGV e é reconhecido nacional e internacionalmente, já ganhou vários prêmios aí como advogado e é uma honra recebê-lo para a gente tratar desse tema da retomada das atividades presenciais, práticas e recomendações. A gente tem feito a live no esquema de bate-papo, sem muito compromisso, mas, como você disse no e-mail, no início, um bate-papo entre amigos e eu queria te deixar bem à vontade para tocar esse nosso bate-papo. Eu queria já te passar a palavra para você fazer aí as suas considerações e a gente vai tocando a live assim. Obrigado mesmo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, repito, com seus amigos, colegas, seus filhos, né? É um prazer mesmo estar aqui. Eu primeiro queria dizer que quando alguém lê o meu currículo, me dá a impressão de que é um obituário, né? Que já fez, já foi, fez, ganhou, recebeu. Eu gosto mais é de falar o que eu gosto, que eu quero fazer, né? O que temos pela frente aí para fazer. É interessante. Isso, eu acho que essa é a pergunta que as pessoas deveriam fazer para os melhores amigos. E aí, o que você vai fazer agora? Uhum. Né? E olhar para frente, tentar ter uma mensagem de futuro, de propósito, é para isso que a gente está aqui e para isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Uhum. Nós escolhemos aí um tema da retomada das atividades.
A retomada das atividades, vocês sabem, diante da pandemia, no começo do ano nós recebemos uma notícia péssima, por volta de fevereiro ou março, e uma notícia que foi certificada pelo governo, um estado de pandemia. Foi declarado o estado de pandemia, um estado de emergência, e esse estado de emergência atingiu em cheio as relações de trabalho. Nós tivemos o governo, a partir de abril, então, se movimentando na tentativa de assegurar a renda e o emprego para esses trabalhadores, e instituindo ali um programa emergencial de manutenção de emprego, né? Essa foi a primeira reação que o governo teve, e nunca na história, eu acho, do mundo, nós tivemos tanto dinheiro investido nas relações pessoais e humanas, como estamos tendo nessa época de pandemia. E aqui não foi diferente. O Brasil colocou um volume significativo monetário nas relações de trabalho com o benefício emergencial. Esse benefício emergencial foi colocado primeiro para os empregados e depois para os trabalhadores autônomos ou independentes, hoje modernamente se chama. E admitindo aí a suspensão temporária do contrato de trabalho, admitindo também a redução de jornada com redução salarial. Esse modelo foi levado ao Supremo Tribunal Federal e, por maioria de votos, foi interpretado como um modelo constitucional, ou seja, aceito e recepcionado pela nossa Constituição, inclusive na possibilidade de alguns acordos individuais, até certo volume de recebimento de salário. E as empresas começaram a operar com a suspensão e a interrupção dos contratos de trabalho. Algumas suspensões temporárias do contrato, outras reduções proporcionais de jornada e salário. E aí nós passamos esse ano com esse contexto, né, como a gente podia dizer, e esta pandemia agora tem um novo contorno, que é o contorno da possibilidade de retorno ao local de trabalho. Para isso a gente divide em duas espécies: as atividades que nós denominamos de essenciais, a indústria foi entendida como uma atividade essencial, a saúde, segurança, enfim, vários setores foram entendidos como atividades essenciais, e agora passa a ter esse desafio do retorno das atividades não essenciais. E acho que é para isso que nós estamos aqui. É um desafio, é um desafio. Esse retorno, ele começa no desafio das questões regulatórias, porque, como todos aqui sabem, o Supremo Tribunal Federal decidiu lá atrás por uma competência dos estados, dos municípios e da federação. Os três têm competência administrativa, vamos deixar isso bem claro, em relação à chamada pandemia. Isso trouxe uma questão de ordem importante, que é conviver com essa sobreposição de normas e essa independência administrativa dos municípios. Então, a primeira questão é a questão regulatória. Eu tenho regras variáveis por estado, pode haver alguma regulamentação setorial ainda, da Agência Nacional de Saúde, da Anvisa, etc. E aí eu acrescento aqui da minha colher, né, as questões das negociações sindicais. Quer dizer, então eu tenho a parte regulatória, tenho a setorial e as negociações sindicais. E aí, para acrescentar um pouco de molho no nosso prato, ainda aparece o Ministério Público do Trabalho emitindo o que eles denominam de notas técnicas. Tem uma recente, né, do dia 10/9. Do teletrabalho. O que é uma maluquice, né? Então eu costumo dizer que, coitado do professor de Direito Constitucional, lá na Escola de Direito da GV, onde eu dou aula, eu brinco muito com eles, né? Eu digo que na minha época era mais fácil, você dava aula, trazia lá o princípio de Kelsen, né, da norma hipotética fundamental, e vinha lá a Constituição, emenda à Constituição, lei ordinária, decreto, né, portarias. Agora tem instrução normativa, tem nota técnica, tem entrevista normativa no Jornal Nacional, tem redes sociais. Outro dia o presidente revogou uma medida provisória por Twitter, é uma coisa maluca, né? Então,
A gente tem presidentes de tribunal que pelo Instagram, pelo Twitter, olha, o sistema parou, os prazos estão suspensos. Outro dia um estagiário me mostrou isso. Eu falei, peraí, mas pelo Twitter? Então é muito Sensacional. interessante, é sensacional. A gente está com essa discussão. O problema é esse, né? É como fazer a retomada de maneira adequada, tentando prever o equilíbrio entre os dois lados, e preservando a saúde, até porque a pandemia não passou, né? A gente está enfrentando aí o desafio principal de retomar, sem que a Uhum. pandemia tenha diminuído e com os números crescentes de ocupação de UTI de novo, né? Parece que a UTI em São Paulo, a ocupação chegou de novo a 84,7, se eu não me engano, em alguma coisa que eu li. Quer dizer, o desafio é Esses gigantesco, né? números são assustadores, né? Nós temos o desafio das questões trabalhistas, que é manter os empregados, né, dentro do trabalho remoto, oferecer condições especiais para aqueles grupos mais que se chamam grupos mais vulneráveis, né? Ter um protocolo de exames, de testes que possa ser aplicado. Mudou a rotina de todo mundo de quanto a horário, as empresas estão criando horários alternativos de entrada e de saída, reorganizando turnos de trabalho, reorganizando ambiente de trabalho para fornecer mais material, higiene, equipamentos de proteção. Então, toda essa dinâmica é muito nova para nós, né, Constantino? E eu sempre lembro que a indústria, né? Eu trabalho lá no conselho da Fiesp, sou colaborador lá. A indústria ela já tem uma cultura dessa proteção de equipamentos, de rotina, né? Então você diz um, um operário da indústria, olha, você tem que usar uma máscara, ele usa. Você tem que pôr um Sim, capacete, ele põe. Você tem que pôr uma luva, ele põe. Já está na cultura do empregado da indústria. O empregado do escritório, você vira para ele e fala, põe essa máscara. Ah, que saco, tem que pôr essa máscara. Que chato, negócio chato. Eu não vou usar. Preciso usar no corredor, só na copa, dentro da minha sala. Começa a questionar a cultura. Né? Então, esse ponto eu acho que é o mais desafiador para todo mundo. Em alguns países, a gente tem lá no escritório, né, eu trabalho nos nossos filhos, você já falou aí. Eu tenho conversado muito com o nosso sócio, a gente tem um escritório pequeno em Londres, e ele está ali, para mim, como um termômetro da Ásia, né, que ele está acompanhando essa onda antes dela chegar ao Brasil. Teoricamente, ela passou, e o Rodrigo, que é meu sócio lá, conversa muito comigo sobre isso. A gente percebe a discussão na Europa, na Ásia, chega até os dependentes dos empregados. Então, a pessoa que está contaminada tem lá os seus familiares também. Né? Antigamente, você nunca perguntou para alguém, até acho que era invasivo, eu perguntar, Constantino, você mora aonde? Com quem? Quantas pessoas tem na sua casa? Né? Alguém do grupo de risco que mora com você? Nunca, imagina, nunca passou pela nossa cabeça fazer essas perguntas. E hoje elas constam aí de relatórios, né, de questionários que são encaminhados às pessoas. Então, essa questão de reorganização das questões trabalhistas, de saúde, elas estão passando aí por uma revisão total. Né? E passa também pela proteção de dados, por exemplo. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiquei um pouco assustado com isso. Você vai aos lugares, preenche questionários, anotam lá sua temperatura, seu nome, ou você responde lá as questões. Imagine uma empresa terceirizada, né, que presta serviço de limpeza ao teu escritório. Então o rapaz chega lá na empresa terceirizada, ele preenche um questionário, dá informações, né, sobre a vida deles. Né? Onde guarda isso? Quem que pode guardar isso? Quem que pode manipular esses dados? Ele deu autorização a você de guardar esses dados? Né? o que tem de Então, dado sensível nisso, né? Começa a isso, complicar. saúde é dado sensível, ponto. Né? Na largada. Né? E aí você entra em questões de compliance. Quer dizer, tudo isto está passando pela nossa cabeça agora e nós vamos ter que nos acostumar com essas mudanças. Vamos ter que colocar isso. Você acha Fala. que... Não, perdão, continua. Não, Quer ver pode que eu... perguntar, pode perguntar. Imagina, estamos aqui para bater papo, estamos só no monólogo. Assim, você acha que
que a regulamentação dessas mudanças, ela passa pela livre negociação entre as partes. Então, cada corporação, cada escritório de advocacia, cada empresa, ela tem que ter autonomia para fazer esse regramento com os seus trabalhadores, ou ela passa pela mão do Estado, pela mão do Ministério Público, com as notas técnicas, ela passa por uma regulamentação externa. Qual te parece o melhor modelo e qual que a gente tem que seguir hoje? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, quando eu estava na faculdade, no quinto ano, eu tive a honra de ter aula com o professor Pedro Paulo Manos, que muitos aqui conhecem, que hoje é um ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. E uma vez eu perguntei para o Pedro, falei, Pedro, qual é a diferença entre um dissídio individual e um dissídio coletivo? Ele olhou para mim e falou, o interesse. Ele falou, põe lá, dissídio de interesse individual, dissídio de interesse coletivo. A grande discussão hoje é a hierarquia do interesse. Quer dizer, o interesse individual, o interesse de grupo ou de categoria e o interesse público. Para mim, parece evidente que essa pandemia está diante de um grande interesse. A forma de contaminação traz aqui uma questão de interesse público. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o interesse da coletividade, o interesse até de categoria. O interesse do indivíduo, no meu modo de ver, fica lá embaixo. Então, eu me surpreendo com pessoas que eu recebo consultas todo dia, graças a Deus ainda, pessoas que me consultam dizendo assim, olha, os empregados se recusam a fazer o exame. Os empregados não querem fazer teste. Eu tenho um empregado aqui que não quer fazer. Ele diz que ele não vai fazer o teste. Quer dizer, esse trabalhador está colocando o seu interesse individual muito acima do interesse coletivo, ou mesmo do interesse público. Então, o papel do Ministério Público não é legislar. O papel do Ministério Público é a análise social do interesse coletivo, frente à legislação que existe. A nota técnica, ela deveria interpretar a lei e não criar requisitos onde a lei não cria. Eles não têm essa competência legislativa. Então nós estamos diante de uma situação anômala. E pior ainda, o Ministério Público cria a nota técnica, depois abre um inquérito civil para saber se a empresa está cumprindo a nota técnica, e depois ingressa com a ação civil pública pedindo danos morais coletivos em função do não compliance à nota técnica, que não é lei. Então, você fica ali como empresário nessa situação que você falou, pô, mas será que é melhor ter uma regulamentação, não ter, etc. O Brasil tem uma cultura de intervencionismo nas relações de trabalho. Então, a gente tem essa cultura de qualquer coisa que apareça diante dos nossos olhos, a primeira resposta que tende a existir é precisamos de uma lei que regule isso. Tivemos essa discussão agora com os aplicativos, com os trabalhadores independentes dos aplicativos. Então, a primeira ideia é precisamos ter uma lei que apresente isso. Aí vem a situação das entidades sindicais. Teoricamente, a melhor saída, a melhor solução seria uma negociação coletiva de trabalho. Seriam os sindicatos negociarem com as empresas, eu não falo nem em convenção, acho que em acordo, com cada empresa, suas peculiaridades, e tentar eliminar essa zona cinzenta e fazendo prevalecer o interesse público. Eu estava outro dia fazendo um debate por webinar, eu estou morrendo de saudade das palestras, dos debates abertos, então, estou morrendo de saudade, que era você lembra, a minha dinâmica, eu fico parado aqui, me dá um nervoso. Mas outro dia o Ricardo Patá, presidente da UGT, me telefonou e falou, pô, tô com saudade de brigar com você, da gente discutir, ter umas ideias, pô, vamos fazer alguma coisa. Eu fiz um webinar com ele, fechado, lá no escritório com os nossos clientes, e com a Luciana, diretora jurídica da Fiesp, e a Luciana Freire. E foi interessantíssimo que eu coloquei essa questão para o Ricardo,
dos exames, e alguns empregados estavam se recusando a fazer testes, ele falou, olha, lá na UGT, se você vier com uma minuta de um acordo coletivo de trabalho, em que a gente impõe a realização da testagem, eu assino. Pode trazer que eu assino. Ele falou, eu acho isso um absurdo. Então, eu acho que o sindicalismo, ele tem essa força de que a norma que protege a todos seja nossa. Deixa de ser uma imposição da empresa, deixa de ser um plano imposto, parece disciplinar, né, militarizado. Eu acho que se você tem uma negociação, você vai ouvir o interesse, pegando a palavra do Pedro Paulo Manos, você vai ouvir o interesse dos trabalhadores, olhar o seu interesse e alinhar os interesses num acordo coletivo de trabalho. Essa é a melhor solução. Eu não vi ninguém falar de CIPA. Né? Todas as empresas hoje têm uma comissão interna de prevenção de acidentes eleita, etc. Eu não vi uma manifestação de CIPA num momento como esse, que vá lá e discuta, Que né, a seria segurança dos importante, né? trabalhadores, seria importante. E a gente pegou uma época de fragilidade financeira dos sindicatos, né? Com a extinção da contribuição sindical pela reforma trabalhista, e ainda mais com a pandemia, os sindicatos estão com uma dificuldade enorme de arrecadação, de conversar com as pessoas. E é interessante também, que aí, como diz um amigo meu, o Newton, isso é pizza para outro chopp, mas é interessante debater a não digitalização dos sindicatos. Sim, São poucos os sindicatos que entraram no 4.0. Então, o que acaba acontecendo? Não tem assembleia virtual, eles não estavam preparados para essa virada de chave. E agora estão correndo atrás desse prejuízo sem dinheiro. Então, eu acho que vai ter uma mudança aí também. O sindicalismo de base está com uma força maior do que o sindicalismo de cúpula, ele está mais próximo do trabalhador. Então, eu acho que essa questão da negociação sindical é a cereja do sundae. sim. Eu lá na GV eu tenho um curso que chama Liderança Sindical e Empresarial. E aí alguns alunos falam assim, eu não converso com o sindicato, né? Diretores de empresa, eu não converso com o sindicato. Eu olho para o cara e falo, pois é, você vai morrer. Você vai morrer. O cara que não tem jeito. Como não converso com o sindicato? Isso é Gabrielão, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Pois Isso é um é, absurdo. eu ia te pedir esse exemplo porque eu incorporei. Eu te falei aquele dia que eu incorporei, eu uso. Depois eu vou te pedir para contar com É. mais calma o exemplo. Aproveitando aí a deixa da pizza, falando só mais um pouco de questão sindical. Eu fiz uma live outro dia com o César, que é da Força Sindical, você conhece também, que foi Uhum, presidente lá da claro. Comissão de Direito Sindical da OAB, e ele elenca vários elementos do desmonte da estrutura sindical. Então, ele passa É a pela tese questão. dele. Ele passa por essas questões que você deve saber, ele fala das decisões do STF, da questão da dificuldade de se conseguir um dissídio coletivo agora, ele fala do financiamento. E aí o que eu queria te perguntar é assim, a gente precisa entender, e eu acho que você compartilha disso, que não dá para ter uma relação de trabalho forte se a gente não tiver sindicato forte. Eu acho que a gente passa por isso. Você concorda com isso? É só esse parênteses da questão sindical, porque eu ouço muito assim, os clientes do escritório são clientes de médio e pequeno porte, e eles ficam ainda naquela visão de que sindicato tem que acabar. E aí eu tento mostrar isso, e às vezes eu sou visto até com discriminação pelos meus próprios clientes. Mas você defende o sindicato? Não, não defendo o sindicato. Eu defendo uma estrutura sindical forte, para que a gente tenha, por exemplo, no momento de pandemia, uma condição de fazer esse tipo de negociação, de fazer o acordo. E se a gente desestruturar completamente os sindicatos, a gente vai ter relações cada vez mais vazias. Eu não sei se você compartilha dessa linha de raciocínio. Só para a gente fechar esse Claro, assunto de claro. sindicato e a gente volta. Constantino, a história ela tem duas formas, né? Ou ela é contada ou ela é interpretada. Se você for contar a história do movimento sindical no Brasil dos últimos 5 anos, ela é uma história triste. Agora, como é que você interpreta essa história? Então, quando o César traz o assunto, ele conta a história, mas ele não interpreta.
Vamos interpretar um pouco essa história. Nós tivemos um movimento sindical brasileiro muito retraído e até certo ponto perseguido no governo militar. Eu e você vivemos o finzinho ali do governo militar, e eu estudei na PUC, eu vivi aquilo diretamente. O sindicalismo era perseguido e nós não tínhamos centrais sindicais. Centrais sindicais não existiam, não eram reconhecidas. A gente tinha na época a Central Geral de Trabalhadores, a CGT, mas não eram reconhecidas. O governo Figueiredo foi o primeiro a reconhecer a possibilidade de existência das centrais sindicais. Nós tivemos um movimento do Lula no ABC, que foi um movimento espetacular, espetacular, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de movimento social, de crescimento. Nós tínhamos intervenção do Estado nas organizações sindicais. O Lula foi preso 2 vezes. Ele teve o sindicato dos metalúrgicos do ABC sob intervenção do Ministério do Trabalho algumas vezes. O Almir Pazianotto conta detalhes dessa história, porque ele era o diretor jurídico do sindicato. E ele conta coisas desde seríssimas até coisas engraçadíssimas sobre esse período. E daí nós entramos na época da Constituição de 88, onde o sindicalismo foi liberado, foi independente, foi crescente. As centrais sindicais também cresceram e nós elegemos um sindicalista para ser presidente do Brasil. Neste momento, esse sindicalista teve o bom senso, o Lula, de criar o Fórum de Debates da Reforma Sindical. E propôs uma lei que se chamava LOS, que era a Lei da Organização Sindical. Siqueira Neto era o coordenador desse grupo, designado pelo Lula como um coordenador desse grupo, que ia ouvir todo mundo ali. O que aconteceu? O sindicalismo patronal, na primeira ou segunda reunião, se levantou e foi embora. O que, no meu modo de ver, foi um dos maiores erros históricos desse país. Por mais que o discurso tenha sido difícil, por mais que eles estavam sob o guarda-chuva de um governo dos trabalhadores, nós tínhamos que ter estressado mais aquela conversa. Levantar e sair andando não foi uma boa atitude. E ali desandou o movimento sindical. Desandou porque o patronato não quis mais negociar aquilo, vieram outras reformas mais urgentes do que a sindical, que passaram na frente, chegou num ponto político do governo Dilma que não fazia mais sentido trazer esse bode, vamos dizer assim, para pôr no meio da sala. As outras prioridades começaram a tomar conta do sistema, prioridades econômicas, etc., e aquilo foi sendo deixado para depois. Quando entra o Michel Temer, ele resolve fazer uma reforma trabalhista, que vai primeiro no direito individual para depois ir no coletivo. Porque não tinha apoio no Congresso para fazer o coletivo. A hora que essa reforma trabalhista vem, ela encontra um sindicalismo, com todo respeito, estou há 35 anos disso, com o maior carinho, um sindicalismo velho. Os sindicalistas não souberam mudar a geração. E pararam de ter interlocução com a sociedade. Sindicato virou feudo, o cara passa de pai para filho. Tem presidente de sindicato que nós conhecemos que está lá há 25 anos, 35 anos. Já viraram figuras caricatas até. Exato. Então, esse sindicalismo engessado, velho, arcaico, não moderno, ele encontrou ali uma fonte de receita exclusiva que oxigenava. Vem o Supremo Tribunal Federal, tira das empresas a possibilidade de contribuição para a campanha. E aí bate no Congresso Nacional um projeto de lei para extinguir a contribuição sindical no ano eleitoral. O que você acha que aconteceu? Ia ter dinheiro só de um lado, né? A CUT recebia 3 bi por ano de contribuição sindical. O que aconteceu?
o Congresso, obviamente, votou a favor. E votou a favor com o apoio da sociedade. Porque se você perguntar para os seus filhos, para os meus filhos, para os filhos de alguém que está aqui nos acompanhando, se eles são contribuintes para o sindicato, se eles são filiados ou querem se filiar assim, se eles já foram numa assembleia discutir algum direito trabalhista, as respostas serão não, não e não. Então, essa turma entrou no movimento da extinção da contribuição sindical e gerou esta, desculpa a redundância, gerou esta geração de clientes que você diz que entra no seu escritório e diz assim, pô, eu não quero esse sindicato. Eu quero que esses caras morram. Então, hoje, quando eu entro numa sala de reunião, felizmente, eu digo, o mais velho sou eu. Os meus clientes têm 40 anos. Eles estão na direção do país, da economia do país, atrás dos fundos de investimento, dos bancos, das startup companies, das empresas agrícolas. Esses caras não querem ouvir, eles não têm relação nenhuma com o sindicato, nunca foram em lugar nenhum com o sindicato. Não sabem nem o que é. Então, ou o sindicalismo se moderniza, entra no mundo digital, né, e se reencontra, ou ele vai acabar. Agora, quando você pergunta para mim, dá para acabar? Não, o sindicato é importante no mundo inteiro. É super importante. Você não tem interlocutor, é o pior caminho. Agora, nós estamos vivendo um mundo de prestadores de serviço, menos do que indústrias. Nós estamos vivendo um mundo em que os trabalhadores estão se dispersando pelo seu local de trabalho, ou em coworking, ou em home office. Não tem mais aquela história de parar a Vilares, lá em São Bernardo do Campo, e pôr 5.000 trabalhadores na frente, num caminhão, com um cara lá em cima gritando. Isso não existe mais, cara. Então, ou eles acordam e saem. Eu vou dar já estou muito me alongando na resposta, mas Imagina. Eu Tá ótimo. Vou dar um outro exemplo para você. Que assim, é surreal. Não tem mulher no movimento sindical. Verdade. Então, você vai a reuniões, federação, não sei o quê. Tem lá os 300 presidentes de sindicato do auditório. Tem 2 mulheres. Você não encontra. Você faz negociação coletiva. Outro dia eu encontrei uma negociadora, eu fui participar de uma negociação com a Volkswagen e nos sindicatos metalúrgicos do ABC, tinha lá uma líder sindical excelente, ao ponto que terminou a conversa, eu a chamei e perguntei se ela concordaria em dar uma palestra na GV para mim, que eu fiquei surpreso de vê-la lá como mulher, negociando, etc. Não que para mim tenha sido surpreendente, mas pela escassez que a gente percebe no mercado. Então, veja, você tem tantas pessoas de RH, mulheres, onde é a grande maioria, e tem tão poucas líderes sindicais. Por quê? Porque eles constituíram um movimento machista. É verdade. Sexista. Quer dizer, então, estão pagando um preço por isso. Eu vou te dar 2 exceções. O Ricardo Patá, que talvez por presidir entidades comerciárias, o público é feminino, mas desde cedo ele teve sempre um olhar para isso, ele sempre trouxe mulheres para o movimento sindical, ele tem lá, e aí teve eu posso dizer porque os 2 são meus queridos amigos, uma bênção de casar com a Cláudia, que é uma brilhante advogada, uma brilhante pessoa, e é inteligentíssima, e a Cláudia também agiu ao lado do Patá para crescer esse lado das mulheres nas lideranças sindicais. E do lado de cá, o SCAF na Fiesp. Eu me lembro, há 5 ou 6 anos atrás, pouco mais talvez, acho que uns 7 anos atrás, o SCAF entrou numa reunião do conselho e disse assim, toda diretoria terá um jovem líder sindical. Será uma sombra, um shadow. E todo diretor vai ter que ter um jovem junto. E nós vamos ter um comitê de jovens líderes sindicais. Pô, foi uma guerra. Né? Então vai ser meu filho, como era a história do movimento sindical brasileiro,
até, não, eu não quero gente jovem atrás de mim, eu não tenho tempo para isso. Hoje é uma realidade na Fiesp. Você vê lá as pessoas jovens participando do movimento sindical. Mas foi um negócio que o SCAF bateu na mesa para acontecer. Né? E aconteceu. Então, eu acho que esse é o sindicalismo está pagando um preço. Não é que tem alguém jogando granada, para usar o slide que o César usa lá. Não é que nós estamos jogando bomba e o prédio está ruindo. Né? O prédio está sem estrutura. Ele não teve a formação do tempo para se modernizar, para ter um sindicato digital, para ter gente jovem, para ter diversidade nas ideias. Né? Enfim, e deu o que deu. A sociedade não reconhece mais o movimento. Ainda teve, é óbvio, o reflexo da Lava Jato, que dragou aí um pouco dessa confiança. Legal. Acho que a gente abriu esse parênteses, mas foi importante e acho que foi muito esclarecedor. Vamos. Acho que você quer falar mais disso ou podemos retomar aqui? Não, vamos lá, vamos retomar, que é isso. Tá. Foi Tem uma pergunta que sempre me fazem para a gente retomar por esse ponto, e aí depois aí você dá continuidade. Home office compulsório, ele é legal? A empresa pode obrigar o empregado a ficar em home office? excelente pergunta. Você hoje tá certeiro, hein? É que eu fiquei Olha, estudando o dia inteiro para fazer a live com tá você, né? Para bom. não passar vergonha. Ai, ai. Olha, a situação é a seguinte: o home office, ele, na verdade não existe na nossa legislação. Essa expressão é um gênero, vamos chamar assim, que foi trazido pela nossa legislação, né? Foi trazido pela nossa convivência aí com os americanos, ingleses, etc. No Brasil nós tínhamos o trabalho a domicílio. Sim. E depois foi criado nós tínhamos o trabalho a domicílio, a jurisprudência criou o trabalho à distância e depois criou o teletrabalho por lei. A lei do teletrabalho trouxe ali peculiaridades bem significativas na CLT, lá naquele artigo 75A, né, que fala do teletrabalho. Bom, o que dizia a CLT desde então, desde a reforma trabalhista, 2017, mais ou menos, final de 2017? Novembro. Ela dizia que a prestação de serviços no teletrabalho, ela tinha que constar do contrato. Então, eu vou contratar alguém, eu já ponho lá que o sujeito vai trabalhar em home office. Se ele trabalha em regime presencial, para eu realizar a alteração do regime presencial para o teletrabalho, teria que haver mútuo consentimento. Não pode ter alteração unilateral. Unilateral. Teria que ser mútuo consentimento e eu faço ali um registro aditivo. Já a volta do teletrabalho para o presencial, a lei dizia que era por determinação do empregador. Mas que eu tinha que garantir um prazo de transição mínimo de 15 dias. Esse é o que está na lei. A medida provisória também trouxe isso, né? As MPs também Isso. trouxeram isso. Aí o que aconteceu? A medida provisória, aquela que caducou, a 905, ela traz uma determinação, ela traz uma determinação de compulsoriedade. Ela diz assim: o empregador poderá determinar, né, que o empregado fique em home office. Óbvio, já estava todo mundo em home office, tinha virado a chave, quem podia, do seu ponto de vista técnico, estava em home office. Eu costumo dizer que garçom não trabalha em home office, né, infelizmente. Foi uma categoria que se dissolveu aí na época da pandemia. Mas quem poderia trabalhar em home office estava lá. Então, o que disse a medida provisória? A medida provisória disse: olha, o empregador pode determinar que esses empregados fiquem em home office. Essa medida provisória caducou. Ela não foi aprovada pelo Senado. Ela foi aprovada na Câmara e não foi aprovada pelo Senado. E caducou. Ela fez vigência enquanto prevaleceu, e agora nós voltamos para a CLT.
Então, hoje, eu tenho que ter mútuo consentimento para ter as pessoas em home office. Quem já estava no tempo da medida provisória está dentro do princípio. Cobertar. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é essa a situação que nós estamos hoje. Eu tenho um trabalho que é em home office bilateral, mas que eu tenho que negociar com o empregado agora, de forma a ter um aditivo contratual. Na hipótese dele já estar dentro da medida provisória em home office, lá ele fica, está tudo certo. O que as pessoas não estão tomando cuidado é com esse prazo mínimo de 15 dias. Tem Para gente que retomar. fala assim, vamos retomar semana que vem, todo mundo de volta. E não é assim, eu tenho uma formalidade que é garantir o prazo mínimo de transição de 15 dias, né, do sujeito voltar do teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. E aí tem a grande discussão da despesa do home office. Era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta. Quem custeia a infraestrutura Quem necessária? custeia a infraestrutura? E as A questões de lei diz... ergonomia, né? Quem dá a cadeira adequada? Tem que ter cadeira adequada, Isso, iluminação. isso. Aí é super interessante, porque a nossa legislação, ela diz que as partes deverão ajustar isso. Mas não diz que a obrigação é de um ou de outro. Ela fala, olha, as partes devem ajustar esse pagamento. Ó, você está brigando, minha filha entrou aqui agora. É, Você falou que bem, trouxe seus filhos, agora eu trouxe eles estão minha aí. turma aí também. Que bom. Bem-vinda. A Mari está aí já. Mas, Bem-vinda. enfim, a lei não falou de quem é a despesa. A lei, ela diz que as pessoas irão partilhar, irão pactuar isso, mas não trouxe obrigação para um nem para outro. Vamos falar só de despesa. Aí vem a questão da negociação sindical. Neste momento é o que dá para fazer, meu amigo. Porque você vai fazer o quê? Vai conversar com cada um? Você vai conversar com cada empregado? Né? É impossível. Você Possível. pega uma Ambev da vida, fazer 7 mil aditivos contratuais, 12 mil aditivos contratuais. Aí um quer, o outro não quer. Então tem que chegar e fazer um acordo. O Bradesco saiu na frente. O Bradesco fez um Agradeço, acordo Fê. coletivo de âmbito nacional regulando essa questão. Estou falando porque saiu em todos os jornais. Sim, É um sim. assunto público. Então, a negociação coletiva admite essa forma de regular. Mas aí você vai olhando situações atípicas, que bom, quanto custa? Quem usa? Então, eu tenho Tem uma discussões em pergunta aí. Quem clientes paga a internet? Tem uma pergunta. Quem paga a mais internet mais veloz. veloz? Eu vi aqui. Então, veja, outra questão, quem usa? Quantos usam? Então, teve uma discussão antiga, antes mesmo da pandemia, eu não me lembro em qual tribunal ocorreu, que o empregado foi e levou todos os boletos da internet para o empregador reembolsar. E o empregador não reembolsou, ele então entrou com uma ação, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, e no TST, o ministro, eu acho que eu não me lembro quem era o ministro também, estou bem mas eu Eu lembro li desse isso, mas eu acordo. também não lembro. E que disse o seguinte, falou, olha, a família dela morava lá e no depoimento pessoal ela disse que todo mundo usava a internet. Então, no máximo da condenação aqui é 1/5 do valor da conta que ela está querendo reembolso, porque moravam 5 pessoas, ela disse no depoimento pessoal que todo mundo usava a internet. Então você vai cair nessas discussões. Né? O Bradesco optou por dar um valor fixo anual. Né? Ó, eu vou dar um abono de tantos mil reais por ano, e aí o cara escolhe lá onde ele quer ir e onde ele não quer ir. Eu li alguma coisa hoje que parece que o Google fixou também um valor fixo. As empresas estão fazendo isso. Né? E aí vem uma outra discussão, que é a qualidade, que foi colocada aqui, a velocidade. Por exemplo, o empregador que exige que o cara tenha uma velocidade de internet X, que é acima da expectativa de custo daquele trabalhador, o empregador tem que pagar. Né? Uhum. A minha filha é publicitária. Né? Então, pô, se a empresa de publicidade que mexe com muito filme, com muito foto, arquivos pesados, exige do seu trabalhador que ele tenha uma internet ágil, tem que pagar. Como é que eu vou fazer? É um meio, né, de trabalho. Mas vou mais longe. Tem a questão da segurança e medicina do trabalho. O que a Também. nossa lei diz? A nossa lei diz que eu tenho que orientar o empregado
e tenho que dar a ele toda a orientação, até se possível por escrito, com cartilhas, etc., sobre os riscos que ele corre, e ele tem que assinar que assume a responsabilidade de cuidar disso. Que também é uma questão geracional. Se você vê a minha neta, a filha da Mari que está aí nos ouvindo, se você vê a minha neta com o iPad, ela tem 5 anos, ela com o iPad na mão no sofá, você fala, meu Deus, não vai ter uma coluna que vença esse negócio. Né? Eu vou te dar um exemplo que o meu neto tem 2 anos e pouco e também detona, o João Gabriel detona no iPad. Então, no Ele muda os sofá, filminhos, negócio para cima. ele Então, muda, o ele que é entra, ele sai. ergonometria para essa turma? Como é que você vai exigir isso? O Verdade. Bradesco teve uma ironia lá no acordo deles, que é interessante. Eles jogaram uma foto da cartilha do TST e colocou lá, fonte, Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, Faz aquilo sentido. que o TST faz com os seus funcionários, ele colocou como exemplo na cartilha dele no acordo coletivo de trabalho. Eu achei genial. Perfeito. Né? E aí, como é que eu vou dizer que o empregado cumpriu, não cumpriu, que tem uma doença ocupacional? É muito difícil. Nós estamos vivendo o drama da cadeira. Né? A cadeira, ninguém olhava para isso. Agora que as pessoas ficam sentadas muito tempo na frente do computador, tem que olhar para essa questão da cadeira. A nossa empresa, o Matos Filho, liberou as cadeiras, os monitores. O funcionário vai lá, escreve que vai buscar, marca o dia, marca o horário, o segurança acompanha, assina lá um termo e o cara leva o que ele quiser do escritório, só até a mesa, se quiser pode levar. A ideia é que as pessoas tenham realmente conforto. Mas eu já ouvi de empresas que proibiram. Então é difícil, porque o pessoal vai trabalhar em casa. Se você tem uma cadeira parada lá, né, que tem todos os princípios de ergonometria, por que não cede o uso dessa cadeira para o seu funcionário? Né? Não faz sentido. E aí você tem as cadeiras de gamers, né, que ganhou, não sei se você viu isso, estão sendo as mais vendidas hoje no mercado. A Malu, outro dia, a Malu Benhamin, você conhece, advogada, espetacular. A Malu eu brinco que é a maior densidade de QI jurídico trabalhista que eu conheço. A Malu é espetacular. Eu entro numa live com ela, ela tá com uma cadeira de gamer, com os alto-falantes. Eu falei, que é isso, Malu? Aí ela falou, é do meu filho, tô adorando trabalhar aqui. Então, o Juliano também está aí. É muito interessante você ver essa mudança, que as pessoas começam a se preocupar com isso. E, por último, para acabar essa história do home office, é a questão da segurança. Né? Segurança da informação. Isso as empresas não estão levando muito a Essa sério. preocupa muito. Né? Essa Hoje preocupa você bastante. usa a mesma internet que você usa, o seu filho está lá num videogame aberto na televisão, com a mesma assinatura. Então as empresas têm que se preocupar, né, em ter a ligação ali que a gente chama, né, do Fort Client, lá, o link de acesso, enfim. Que o cara. Uma pergunta, o que foi, Salvador? Home Se ao office, invés após do home 15 dias, office, os grupos de risco fossem para a Caixa, quebraria o país. É verdade. A ideia de manter grupo de risco ou comunidade sensível em casa é diminuir o impacto. Esse é um impacto que também ninguém está olhando muito, que é o impacto do plano de saúde. É óbvio que você dando um plano de saúde para as pessoas, se você tiver aí o número de pessoas contagiadas, contaminadas e colocar essas pessoas na UTI, o impacto no plano de saúde vai ser uma coisa assustadora. Então é óbvio que é mais financeiramente é melhor você deixar as pessoas em casa se tratando de grupo de risco. Mas o grupo de risco, já que você perguntou, Salvador, não pode ser discriminatório. Né? E essa é uma questão importante nas empresas. Você tem que tratar aquela faixa de forma igual. Então é muito ruim você chegar para o Constantino e falar, Constantino, você é um idoso, você tem que ir para casa, e isso é só ele. Isso é horrível. Então, um diabético, que ninguém sabia que o cara era diabético,
né? Eu tenho um menino na minha equipe que é extremamente saudável, magro, o cara 10, faz esporte, diabético. Ele tem uma diabetes hereditária, super forte. Então eu nunca soube, ele contou agora na pandemia. Falou, ó, só para avisar, eu Eu, sou grupo sensível, aí eu preciso ficar na minha, né? Então tem que tomar esse cuidado de não haver discriminação. Eu, por exemplo, eu sofro no meu escritório, a Sofia, a Marina, elas fazem uma discriminação digital comigo. Toda vez que eu entro nas ferramentas, elas ficam me zoando que eu não estou operando a ferramenta direitinho. Mas isso eu eu sofro em agora estou casa. estudando. Eu É sofro em bullying. casa também, não é só no escritório, não. Bom, a gente tem mais 10 minutos aí, 9 minutos para finalizar. Então, Vamos lá. caminhando aí para o fechamento. É, Você quer falar um pouco de benefício emergencial? Quer dar um fechamento nesses 9 Olha, a minutos aí? questão do benefício emergencial, o que a gente tem que ter um olhar é que o benefício emergencial ele está atrelado a uma garantia de emprego. Pelo mesmo período que a empresa usufruiu, empresa e empregado, usufruíram do benefício previdencial. Isso vai trazer um efeito para frente. Ainda hoje saiu uma notícia na Folha de que o governo. A Marina, eu falei dela, ela apareceu. Tá vendo? Ela faz bullying público comigo, olha lá. Então, Valoriza mais a nossa live, né? você Sinal que viu? Você viu? O benefício emergencial, ele dá uma garantia de emprego para frente, e hoje saiu na Folha que vão prorrogar mais um pouco aí. O governo não. Tá uma discussão do governo se o benefício ele é emergencial ou ele é assistencial. Então, a equipe econômica não quer que o benefício se torne assistencial. sim, A sim. política do país quer que o benefício se torne assistencial, porque dá voto. Né? E o Paulo Guedes quer que seja emergencial. Então, esse é um cabo de guerra. Então, eles estão renovando mês a mês. Só que cada vez que você usa, dá um mês de Joga. estabilidade lá na frente. E as negociações coletivas, que têm database fixada para esse segundo semestre, estão prorrogando a database para 1º de janeiro ou 1º de fevereiro. A gente fez isso hoje lá no sindicato que eu advogo, a gente jogou Olha, para o ano você que vem. entendeu? Então, o que vai acontecer? Eu estou criando aí uma expectativa de novo normal para janeiro ou fevereiro Não vai acontecer. com odômetro zerado e acreditando numa demanda reprimida. Entendeu? Então, se isso não acontecer, nós vamos ter a primeira greve geral do país, na minha opinião, que nunca Tá. aconteceu. A Argentina fazia o parou, né? E nós ainda nunca fizemos. Eu acho que nós estamos correndo um risco jogando essas datas básicas para frente, que é o que tem que fazer. O Patá brincou comigo e falou assim: escuta, vou pedir o que hoje na database? Não tem nem o que pedir. Não fica pior lá na frente. Ele está certo. É Lá na verdade. frente não vai ficar pior, só pode melhorar um pouco. Mas você sabe que na nossa negociação dessa categoria lá do Sinderc, a gente foi surpreendido com bastante consciência, viu, do laboral. Sim, São 4 ou 5 grupos, e a gente foi surpreendido com bastante consciência, viu? No início do pedido de prorrogação, eu até fiquei surpreso, vou ser sincero, eu fiquei surpreso com o nível de consciência do sindicato laboral. sim, sim. Eles estão com essa condição de tentar lá na frente negociar melhor. E estão um pouco tranquilos, entre aspas, com fundamento na garantia de emprego que o benefício trouxe. Agora, veja a situação da Embraer. Está lá na negociação das demissões, com o sindicato, o tribunal dando determinação de benefício, retorno. Então, nós vamos ter um pouco a discussão de como é que isto vai se readequar. Eu acho que a questão é de readequação da economia e dos postos de trabalho. Então, você pega os trabalhadores independentes, que
que usam essas plataformas, que felizmente enxugou um pouco do desemprego do país, né? Com certeza. Todos nós temos amigos, parentes que trabalham nessa plataforma, estão felizes, graças a Deus, poder ter um dinheiro ali e poder se sustentar. Então, a gente não pode jogar pedra nessas situações. Tem que ter um acolhimento. Perfeito. Mas, enfim, para finalizar, com o nosso tempo está acabando aí, A gente tem mais 5 minutos. Eu acho que a retomada das atividades das empresas, né, tem que começar um pouco pela eliminação ou substituição e optando por um trabalho remoto. Eu acho que o trabalho remoto ainda é uma decisão inteligente. Sim. Nós vamos chegar numa segunda etapa, que são as medidas que eu chamo de medidas de engenharia, que é a criação de barreira física, rever ventilação dos ambientes. Ar-condicionado é um crime hoje em dia, né? Um ambiente fechado com muita gente. Então, ventilação é uma coisa que pouca gente está falando e que é super importante. Verdade. Sensores de acionamento em porta, lixeira, bebedouro. Tem que ter modelos mais automatizados. Para você evitar o contato. Meter a mão na maçaneta do banheiro hoje é um negócio complicadíssimo numa empresa. Vestiário, chuveiro. Porque nós temos uma mentalidade da Faria Lima. Mas o cara lá no polo petroquímico de Camaçari, meu amigo, ele termina o dia lá e toma um banho no vestiário. Ele toma o lanche no bandejão antes de pegar o ônibus e ir para casa. Né? Antes de pegar o ônibus, né? Ele pega o ônibus. Então, ele pega o ônibus, né? Então, a adequação dessas condições de trabalho é que eu chamo de medida de engenharia. Vai ser um segundo passo. Daí, você tem uma medida administrativa. Dentro das administrativas, o mais importante você vai fazer é muito mais do que álcool gel e máscara. Né? Você vai ter que reorganizar a rotina do trabalho ali. A gente estava trabalhando em open space, um monte de gente, né? Cadeiras coladinhas uma na outra, todo mundo dividindo o mesmo telefone, o mesmo ramal, todo mundo dividindo o mesmo grampeador, mesmo carregador de celular. Verdade. Né? Você empurrava o teclado, o cara saía trabalhando no seu teclado. É isso aí. Tudo isso vai ter que ser feito. Encostava atrás de você para ver a sua tela, para dividir o que você estava... Toda essa questão de etiqueta, que eu chamo no local de trabalho, vai mudar. Sim. E você vai passar por uma questão de comunicação. Né? Minha filha está colocando aí, sala de reunião. Sala de reuniões, A gente tem verdade. um minuto e meio, Solo. Tá. E por último, né, a gente vai chegar nessa questão dos exames, dos testes, dos exames laboratoriais. É meu neto que está querendo entrar, deixa ele entrar. Está na porta, deixa ele. Está na porta. Vem aqui, João. Vem com o vovô, rápido. Vem rápido. Vem aqui. Não quer, tá bom. Fugiu. Desculpa. Ó a democracia, vem aqui. É que ele queria vir. Lindão, vem com o vovô. É isso aí. Fala, oi, gente, boa noite. Olha que figura. Boa noite. Olha que coisinha mais linda. Solon, desculpa aí, atrapalhei foi um prazer. Ele estava batendo. Não, um grande prazer estar aí com vocês. Finalizou. Eu queria te agradecer de coração. Obrigado. Imagina, que você não tem feito tantas lives, o pessoal até comentou. Te agradeço, foi esclarecedor demais, como sempre, uma aula. Sou seu fã. Imagina. E você é referência para mim. Agradeço a todos que estiveram com a gente. E rapidamente, a gente tem no mês de outubro, eu falo na semana que vem com o Mário Mantovani, do SOS Mata Atlântica, no dia 14 com a doutora Soraya Lambert, domingo Sávio Zainag no dia 21 e Roberto Faldini no dia 28. Obrigado. O Zainag precisa perguntar para ele qual é o melhor time do mundo. O meu está jogando agora. É isso aí. Tá bom. Obrigado de coração, obrigado a todos. Queridos. Se cuidem. Obrigado de verdade. Perdão aí pelo final, você estava falando, o João Gabriel. Nada, que é isso. Desculpa. Foi ótimo o nosso papo. Agradeço a todos. Gratidão. Semana que vem a gente continua. Obrigado de coração a todos que acompanharam. Valeu, obrigado.